Mantenha-se bem informado sobre economia, gestão, política e outros assuntos do seu interesse, acessando o site blog.devista.com.br, agora também no portal do Jornal de Hoje. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim Condomínio Clube. A vida em um novo sentido. Clínica Pedro Cavalcante. A clínica mais lembrada de Natal. O programa Ponto de Vista conversa hoje com um médico que já foi secretário estadual de saúde e que viveu a experiência de buscar as soluções para o cenário dantesco em que se transformou a saúde no Brasil e no Rio Grande do Norte. O que preocupa ainda mais quando estamos a poucos dias do início da Copa do Mundo em Natal e em nosso país. Mas o tema tratado hoje aborda uma vertente diferente da que comumente se fala quando o tema é saúde. O profissional entrevistado entende da saúde pública, sim, mas também mantém uma estreita relação com a área privada da medicina. Tanto que possui um empreendimento de sucesso na sua área que já extrapolou os limites da nossa capital. Ele é um exemplo de empreendedor nessa área complexa que é a medicina privada. Com ele, vamos tentar entender tanto os males da saúde pública do Rio Grande do Norte, como qual pode ser o papel da medicina privada na busca de soluções para a saúde brasileira e saber também como está o mercado aqui e em todo o país. E se afinal haverá ou não luz no final desse extenso, longo e terrível túnel. Ponto de Vista hoje com uma alegria imensa recebe o Dr. Pedro Cavalcante, médico que também tem a Clínica Pedro Cavalcante como um referencial na saúde privada do Rio Grande do Norte e do Brasil. É uma alegria imensa recebê-lo. Desde já eu quero agradecer, em nome do telespectador, por você ter aceitado o convite, uma entrevista que será extremamente importante, muito elucidativa para todos nós. Muito obrigado, doutor Pedro Cavalcante, por ter aceitado o convite. Obrigado vocês e os telespectadores, onde a gente vai apenas aqui colocar a realidade no nosso ponto de vista, apontando exatamente os caminhos e soluções que nós vemos ao longo desses 35 anos em que eu labuto na medicina, tanto na ponta da medicina pública, como também na medicina privada. Pedro, qual é a grande doença da saúde pública no Brasil e depois aqui no Rio Grande do Norte? Bom, a saúde pública, no ponto de vista do cidadão, eu considero hoje o estresse. Mas no ponto de vista da gestão de saúde pública, eu lhe digo que o grande problema é o financiamento. Este é um ponto que nós precisamos refletir, porque a nossa Constituição diz: saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E tem um ponto. No meu ponto de vista, teria uma vírgula a dizer: e será financiado com recursos provenientes disso, para que nós não tivéssemos demanda reprimida. Esse é o grande problema, é a acessibilidade aos serviços públicos, coisa que já começa a se refletir também ao nível privado, tanto que a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, já coloca que os convênios podem ser multados quando não conseguirem marcar uma consulta, o usuário não marca essa consulta com no mínimo 15 dias. O que é que tem, então, de bom e de ruim no SUS? Bom, a lei do SUS, ela é perfeita. Nós tivemos a oportunidade de morar no Canadá e lá tem um modelo que é exatamente o modelo que nós temos aqui, só que lá com um financiamento garantido. Então, hoje, se você observar, a gente vê mais reclamação do SUS, por quê? Porque as pessoas não conseguem utilizar os serviços. Mas aquele que consegue acesso ao SUS, aquele que conseguiu o seu transplante de córnea, seu transplante de rim, sua quimioterapia, sua tomografia, sua ressonância magnética, sua cirurgia por videoendoscopia, cirurgia laparoscópica, esses têm exatamente um conceito muito alto do SUS.
Mas, infelizmente, a demanda reprimida causa uma fila e doença não espera. Ou ela progride, né, ou ficar bom espontaneamente, aí isso é muito difícil. Doutor Pedro, eu estou fazendo perguntas ligadas à área da saúde pública, porque certamente o nosso telespectador também está interessado nisso. Daqui a pouco a gente começa a falar sobre medicina privada. Mas eu queria só exaurir algumas coisas nessa área, que eu tenho, inclusive, acompanhado muitas questões relacionadas à condição de trabalho dos profissionais da área de saúde. O que é que você tem, que já foi secretário, o que é que você tem a dizer sobre esse assunto, esse aspecto do problema? Olha, o grande problema que nós temos hoje é de recursos humanos. Nós temos uma lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal que engessa não só a saúde, mas também a segurança, muitas vezes, quando se tem que aumentar o número de pessoas contratadas. Né? A criação desse tipo de alternativas, como o Provab, o PSF, o Mais Médicos, isso aí é uma forma de não incluir na despesa com o pessoal os profissionais que estão sendo contratados, para poder não entrar na lei de responsabilidade fiscal. No meu entender, essa lei ela tem que ser flexível. Não se faz saúde pública sem recursos humanos. Não se faz hoje uma saúde de bom nível se não tivermos tecnologia. Eu, inclusive, soube recentemente que, a exemplo dos Mais Médicos, do programa Mais Médicos, em função do Brasil ser signatário do Mercosul, médicos dos países que são do Mercosul passarão a ter acesso tranquilo aqui como profissionais de medicina. O que você conhece a respeito dessa informação? Veja bem, eu queria até começar assim. A medicina é uma profissão que tem mais de 2.000 anos. Ela tem centenas de anos que ela já é regulamentada. E nós avançamos com a criação dos conselhos de medicina, que são os órgãos fiscalizadores. Então, nenhum profissional pode trabalhar se ele não estiver registrado no conselho. O Mais Médico já tem uma visão diferente. Pode vir qualquer um que não precisa mais ser registrado no Conselho de Medicina para poder trabalhar. Isso para mim é um absurdo, é uma transgressão à lei e à ordem desse país. Né? Nós não sabemos com que qualificação vem, não faz revalidação, não faz o CELP-BRAS, que muita gente não sabe, mas é uma prova para saber se sabe português. Se eu quiser trabalhar nos Estados Unidos, eu tenho que fazer o TOEFL, eu tenho que saber falar inglês. E essas pessoas não fizeram essa prova, que é uma prova regulamentada pelo Ministério da Educação. Então passou-se por cima de tudo isso. Essas são distorções que a gente vê que não vai dar como solução. Isso aí. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre, o nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos, o nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado, há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Mantenha-se bem informado sobre economia, gestão, política e outros assuntos do seu interesse, acessando o site blog.devista.com.br, agora também no portal do Jornal de Hoje. Um lugar como esse é perfeito. O que querer mais da vida? Charme, infraestrutura, localização, conforto e os amigos na vizinhança. Chácara Bonfim, a vida em um novo sentido.
Confederação Nacional do Comércio divulgou que haverá perdas para o comércio varejista potiguar, em virtude dos horários diferenciados de funcionamento do comércio durante a Copa do Mundo 2014. O fenômeno atinge o varejo nacional, que deixará de faturar 1,5 bilhão de real entre junho e julho. A cachaça Samanaú, genuinamente potiguar, quer brilhar ainda mais no período da Copa do Mundo e Natal. E vai fazer um belo gol de placa com seu kit especial Samanaú, Cachaça do Brasil, além da novíssima cachaça Cibaúma. Saiba mais com o distribuidor Samanaú ou a Samanaú Varejo. E voltamos à nossa entrevista com o Dr. Pedro. Dr. Pedro, agora vamos mudar um pouquinho essa história. Falamos agora no primeiro bloco muito sobre a saúde pública, mas, Dr. Pedro Cavalcante, eu queria agora saber sua opinião. Qual o grande papel da medicina privada no Brasil? E o papel da medicina privada está na nossa Constituição, que diz que o SUS, quando não tiver as condições necessárias, poderá lançar mão da medicina privada. Embora que no Brasil não exista uma política de incentivo para empresas, por exemplo, fornecerem planos de saúde aos seus funcionários, mas tem a ANS, onde nós temos lá o quê? Uma agência que regula o setor de saúde suplementar. Ou seja, aquele brasileiro que pode pagar o seu plano, ou aquela empresa que pode pagar em parte ou totalmente o plano de saúde do seu funcionário, então eles fazem parte da medicina suplementar. Consequentemente, está muito claro o papel, né? Você pode ter um serviço privado, porque com ele você busca uma melhor acessibilidade, mais uso de tecnologia e tratamentos, às vezes, inclusive, de ponta e sofisticado, de alta complexidade. Então, isso é o grande nó que nós temos de desatar. Por quê? Porque no Brasil, só 49 milhões de pessoas, isso dá em torno de 25%, é que tem acesso ao plano de saúde. Mas quando a gente vem para o nosso estado, do Rio Grande do Norte, nós só temos 10% da população com acesso ao plano de saúde. Portanto, 90% fica praticamente dependendo exclusivamente do Sistema Único de Saúde. Agora, esses 10% é por quê? Porque nós estamos tendo, Nelson, um crescimento pouco pequeno de pessoas que têm seguro-saúde ou plano de saúde. Quer dizer, nós estamos patinando aí entre 300 e 330, 340 mil segurados, mas isso já vem há alguns anos e já está próximo de uma década. Consequentemente, a população está aumentando, mas o número de usuários não está sendo no mesmo crescimento. E a gente esperava mais dessa grande massa que disse que saiu da classe D para a classe C. Mas quando eles saíram para a classe C, eles foram atrás de bens de consumo, né? Carros, motocicletas, outros bens como geladeiras, televisões LED, essa coisa toda. E não ampliou o nosso mercado de plano de saúde. Você falou da cooperativa, de vez em quando a gente ouve também algumas críticas sobre a cooperativa. Essas críticas são reais? Elas de fato traduzem, de fato, em algum momento, alguma apreensão da classe média? Porque tem lados positivos e negativos. O que a cooperativa tem de bom? É que na cooperativa todos têm acesso a todos os segurados. Quando a gestão está com o plano de saúde, ele escolhe os médicos que vai dar acesso. E uma grande massa, muitas vezes muito bem formadas, elas ficam fora. Este é o lado grande positivo das cooperativas. O outro lado, que é a visão, por exemplo, dos planos e a visão muitas vezes até mesmo da justiça, é que no momento em que todos se reúnem para formar uma massa crítica e uma pressão maior sobre os convênios, muitas vezes a justiça entende que isso é um cartel. Então, esses dois pontos que ficam sempre em discussão, mas as cooperativas, eu acho que a grande visão da cooperativa é dar acesso a todos os médicos ao mercado de medicina suplementar. Doutor Pedro, uma outra coisa que eu queria saber, o Rio Grande do Norte todo sabe, os telespectadores sabem que você
tem hoje um empreendimento maravilhoso, que é a Clínica Pedro Cavalcante, que já passou, inclusive, de Natal, está em até várias cidades. A pergunta que eu queria lhe fazer inicialmente, tratando desse aspecto, é se compensa ser empreendedor na área de saúde, como você que tem uma clínica, praticamente um hospital. Veja bem, Nelson, empreendedor, ele não escolhe isso como profissão. É um espírito de vida de determinadas pessoas. Nem todo mundo quer ser empreendedor e dar certo ou se torna um empreendedor. Então, quando nós fizemos esse pensamento, é porque a história é muito mais longa. Há 20 anos atrás, eu criei uma residência médica no Rio Grande do Norte. Foi a primeira residência. Todo como eu, tinha que ir para Rio, São Paulo, se formar em outros estados. E aí nós começamos a formar médicos, reconhecidos pela Associação Médica Brasileira, pela Sociedade Brasileira de Otorrino. E aí esses médicos, quando terminam a sua formação, vê a dificuldade que é entrar no mercado de trabalho. Então a Clínica Pedro Cavalcante foi o grande guarda-chuva para esses médicos. Eles passaram a trabalhar, entram como sócios e passam a ter acesso aos nossos convênios. Então, quer dizer, praticamente eu trabalho como cooperativa e nunca tive problema na minha relação com os planos de saúde. Sempre foram discutidos, negociados de forma ampla, em cima de planilhas. Então, por isso que nós pudemos crescer, porque nós tínhamos, então, essa mão de obra que se formava dentro da nossa clínica. Perfeito. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o terceiro bloco. Seu papel é estudar, o nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade, o nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre, o nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos, o nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado, há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Mantenha-se bem informado sobre economia, gestão, política e outros assuntos do seu interesse, acessando o site blog.devista.com.br, agora também no portal do Jornal de Hoje. Um lugar como esse é perfeito. O que querer mais da vida? Charme, infraestrutura, localização, conforto e os amigos na vizinhança. Chácara Bonfim, a vida em um novo sentido. Água mineral não é tudo igual, você sabia? Água mineral de verdade tem leveza, sabor e, acima de tudo, qualidade. Isso só é possível quando a empresa tem uma fonte livre de contaminação e certificados de qualidade como o ISO 9001. Agora que você já sabe disso tudo, não se confunda na hora de matar sua sede. Água mineral de verdade é cristalina, a água mineral do consumidor exigente. cristalina.com.br. A Unicred Natal é a maior cooperativa de crédito do Estado, porque ela coloca permanentemente à disposição dos seus cooperados o maior leque de produtos e serviços que ela dispõe. Por essa razão, é que ela é uma das que mais evoluíram em todo o país.
um exemplo crescente de gestão, segurança e rentabilidade. Saiba mais sobre a sua consultoria financeira. Informe-se pelo telefone 4009-3535. E o artista plástico Eduardo Freire continua expondo seus quadros na Arte Casa da Prudente de Moraes. Uma boa pedida para os amantes das belas artes. Voltamos à nossa entrevista com o Dr. Pedro Cavalcante, da Clínica Pedro Cavalcante. Dr. Pedro Cavalcante, uma pergunta que não me quer calar. Os serviços médicos no Rio Grande do Norte, e de modo especial aqui, na nossa capital, eles estão executados com padrão FIFA? Esse é o jargão que nós já absorvemos. Eu digo que sim, com toda a certeza. Nós temos ilhas de excelência em praticamente todas as especialidades. Portanto, a medicina privada do Rio Grande do Norte hoje, ela é de um elevado nível. Hoje você vê que não se fala mais assim na ida para outro centro maior, porque praticamente nós estamos absorvendo as novas tecnologias. Então, em realidade, Natal evoluiu tanto na qualificação, certo? Na reciclagem, na formação de médicos especialistas, e que esses médicos, ao voltar, eles vão tentar ter acesso à tecnologia. O grande problema da medicina como empresa para a medicina de um médico privado, às vezes é o acesso a essa tecnologia que muitas vezes é tido como muito cara. Mas eu vi aqui você falando da Unicred, e a Unicred é uma grande parceira da classe médica. A Unicred tem sido a grande parceira da Clínica Pedro Cavalcante, como também outras linhas de financiamento que a gente tem na Caixa Econômica, Banco do Brasil, no nosso Banco do Nordeste, onde você pode fazer investimentos com um perfil de médio prazo a longo prazo e com isso você poder montar essa tecnologia. Foi isso que eu fiz na Clínica Pedro Cavalcante durante todos esses anos, sobretudo, Nelson, a partir de 1994. Quando veio o plano real, que a gente observou que o real valia mais do que o dólar, então aquilo era uma condição muito atípica para a gente economicamente. E aí nós fomos atrás de todos esses equipamentos, todos importados na época, e com esses equipamentos nós fomos fazendo dívida, mas ao mesmo tempo com a visão empresarial, pagando a sua dívida. E com isso nós podemos fazer com que acompanhemos tanto os grandes centros nacionais, como centros até internacionais, né? Nós temos sempre esse cuidado de uma vez por ano, a gente ir ao exterior, ver como estão as coisas funcionando. São Paulo já é uma ida mais frequente que a gente tem, e eu lhe digo sinceramente, o torcedor que venha, certo? O natalense que mora aqui, vocês vão encontrar realmente tanto hospitais como serviços médicos padrão FIFA. Eu quero, inclusive, lhe parabenizar pelo seu pioneirismo nessa nossa conversa. O telespectador está prestando bem atenção, porque você sempre mostra isso já de muito tempo, você já pensava no futuro. E eu quero crer, uma pergunta que eu queria lhe fazer, para um grupo de médicos empreendedores, ainda há muito espaço para que outras clínicas e outros hospitais possam ser instalados aqui no estado. É verdade essa ideia? Acho que sim, porque veja bem, eu passei 4 anos como médico apenas privado. E a partir de 1986 foi criada a Clínica Pedro Cavalcante, eu já pensando em ser uma clínica de alta tecnologia, que tivesse todo o atendimento integral da minha especialidade e de formar grupo de médicos para que cada um possa desenvolver a sua capacidade. O que aconteceu com a clínica, o grande boom, foi em 1994, quando veio o plano cruzado, o plano real, melhor dizendo, e a gente observou que o dólar estava mais barato do que o real. Aquilo era uma situação muito atípica na cultura econômica brasileira. E aí nós passamos a adquirir toda a alta tecnologia existente naquela época. Por quê? Porque eu fui buscar os financiamentos através de Banco do Desenvolvimento, através da Caixa Econômica, através do Banco do Brasil, através do Banco do Nordeste, e isso fez com que nós avançássemos. Hoje, por exemplo, eu tenho um grande parceiro, uma grande parceira nossa nos investimentos, que é a Unicred. Você acabou de falar sobre a Unicred.
A Unicred, ela tem, além de uma consultoria, uma assessoria, ela é a grande alavanca porque é uma cooperativa de médicos. E essa cooperativa faz com que a gente tenha mais facilidade de levar os nossos projetos a ela. Então, quando um grupo de médicos novos se juntarem com um projeto que tem uma visão de futuro, que saiba que ninguém está se juntando com o único objetivo de ganhar dinheiro, e sim de montar uma empresa sólida, de dar empregos, de ter um braço social, certo? A sua responsabilidade social, essa empresa vai ser permanente. A gente passa e ela continua. A Clínica Pedro Cavalcante, Nelson, ela recebeu já 15 prêmios de Top of Mind em anos consecutivos. Que beleza. Então isso mostra o quê? Que nós, mesmo para as pessoas que nunca se consultaram com a clínica, tem uma lembrança do nome da Clínica Pedro Cavalcante. E isso nos dá realmente uma satisfação muito grande, e a gente não tem aquela coisa, nós tratamos com humildade, nós temos o paciente como nosso amigo, né? Nós estamos ali para ajudar e restabelecer a saúde dele. Então o que precisa é de capacitação, de formação, de reciclagem e de acesso à tecnologia. Então não é um segredo. As 4 coisas juntas é que vai fazer com que você possa ter esse atendimento, como você falou, padrão FIFA. Eu vou fazer 2 perguntinhas, é ping-pong, é 15 segundos para responder a primeira, 15 segundos para responder a segunda, porque o nosso diretor, como sempre acontece, está dizendo que o tempo já passou, mas ele vai permitir. Como é trabalhar com a sua família engajada nesse projeto? Primeiro, exigir dela capacitação. A minha esposa Valéria, ela é administradora hospitalar. Já o meu filho é o diretor, faz a administração, diretor executivo. O outro filho é otorrinolaringologista, com formação conosco, na nossa clínica, mas com pós-graduação nos Estados Unidos. Consequentemente, se estamos capacitados, nós temos aí ainda mais quase 14 médicos debaixo desse guarda-chuva. Aqui, tanto em Natal, tanto em Lagoa Nova, em Tirol, Lagoa Nova, Nova Parnamirim, Mossoró, Caicó, ou seja, mas que todos tenham o mesmo acesso à tecnologia e que tenha a mesma capacitação. Essa última pergunta é bem rapidinha, você tem que responder em 5 segundos. É melhor ter um novo carro velho ou um novo hospital, já que você é alucinado por automóveis? Quando eu fiz 50 anos, eu realmente disse, eu tenho que ter meu hobby como uma coisa semanal. E o meu hobby são carros antigos, né? Então, eu não Você sente mais prazer? Eu não tenho carro velho, eu tenho carros antigos. Mas nós temos 35 anos de formada, a clínica tem 28 anos. Então, como já tem uma nova geração, eu hoje estou assim com um namoro com meus carros antigos, mas se é uma coisa que a gente pode dizer, já que é antigo, eu também tenho um namoro permanente com os meus antigos clientes. Muito bem. Doutor Pedro, por mim eu conversava mais tempo, a conversa está maravilhosa, mas eu tenho que encerrar o programa, mas antes tenho que lhe dar também essa cestinha da Casa do Nordeste, com castanhas, com doces regionais. Isso é do meu amigo João das Castanhas, que é um grande empreendedor, como você também, só que numa área diferente, de modo que eu queria que você degustasse durante essa semana esses produtos. E lembrar a você que durante a nossa entrevista, nós bebemos água mineral cristalina com gás, porque realmente em momentos especiais como esse nosso, temos que beber água cristalina com gás. Muito obrigado. E a você, meu amigo telespectador, minha amiga telespectadora, obrigado pela sua audiência, razão de existir esse programa e a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos aqui um outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim Condomínio Clube. A vida em um novo sentido. Clínica Pedro Cavalcante. A clínica mais lembrada de Natal. Mantenha-se bem informado sobre economia, gestão, política e outros assuntos do seu interesse, acessando o site blog.pontodevista.com.br. Agora também no portal do Jornal de Hoje.